Ministros do Supremo Tribunal Federal votam a favor da terceirização da atividade fim. Governo diz que adicional a aposentados com cuidadores custará 3 bilhões e meio por ano. Tribunal Superior Eleitoral aprova registro de 4 candidaturas à presidência da República. A ONU faz apelo aos países latino-americanos para que acolham os venezuelanos. Prévia da inflação desacelera em agosto, influenciada pelos transportes. 30 mil brasileiros estão na fila do transplante de órgãos. Residência da ex-presidente da Argentina é alvo de buscas em Buenos Aires. Começou em São Paulo a virada sustentável, com projetos que fazem bem ao planeta. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. O Tribunal Superior Eleitoral intimou hoje o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência, a apresentar a defesa de sua candidatura em até 7 dias corridos, prazo que termina em 30 de agosto. E o TSE aprovou nesta quinta-feira o registro de candidatura de mais 4 presidenciáveis. Os primeiros registros a serem julgados foram os da chapa encabeçada por Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela aprovação dos pedidos e foi seguido pelo restante da corte. Eu estou me manifestando pelo deferimento do DRAP, da coligação Unidos para Transformar o Brasil, declarando a coligação habilitada a participar das eleições presidenciais de 2018. Em seguida, foram analisados os pedidos da chapa da coligação, formada pelo PSOL e PCB, que tem Guilherme Boulos como candidato à presidência. O relator, ministro Edson Fachin, e o plenário votaram pela aprovação. Entendo por propor a esse colegiado deferimento do demonstrativo de irregularidade de atos partidários apresentados pela coligação Vamos Sem Medo Mudar o Brasil, habilitando-a a participar das eleições presidenciais de 2018. Também foram aprovadas as candidaturas de Cabo Daciolo e sua vice, Suelene Balduino, do Patriota, e João Amoedo e o vice, Christian Lobauer, do Partido Novo. Na sessão da última terça-feira, o TSE já havia aprovado a candidatura de Vera Lúcia e seu vice, Hertes Dias, do PSTU. Esses 5 registros foram analisados primeiro porque os ministros respeitaram a ordem de chegada. Por unanimidade, os 7 magistrados da Corte Eleitoral constataram a ausência de qualquer causa de inelegibilidade. Nenhuma dessas candidaturas foi alvo de qualquer impugnação ao registro. Entre os pontos que a Justiça Eleitoral mais levou em consideração foi se o candidato foi condenado ou não em segunda instância, por exemplo, o que o enquadraria na lei da ficha limpa. O TSE ainda falta julgar os registros do ex-presidente Lula, do PT, Jair Bolsonaro, do PSL, Geraldo Alckmin, do PSDB, Ciro Gomes, do PDT, Henrique Meirelles, do MDB, Álvaro Dias, do Podemos, João Goulart Filho, do PPL e José Maria Eimael, do Democracia Cristã. Contra os 3 primeiros foram apresentadas ao TSE impugnações aos pedidos de candidatura, mas ainda não há data marcada para análise do processo pelo plenário. A candidatura de Alckmin é questionada por Henrique Meirelles, sob a acusação de que os 6 partidos que compõem a coligação do Tucano, PTB, PP, PR, DEM, PRB e Solidariedade, não teriam comprovado expressa concordância com a aliança. Bolsonaro teve a candidatura contestada por ser réu por suposta prática de injúria e apologia ao crime de estupro. A acusação é da deputada federal Maria do Rosário, do PT, a quem Bolsonaro disse em 2014 que não estupraria a deputada porque ela não mereceria. Já o ex-presidente Lula, preso desde abril deste ano, é alvo de 16 contestações. Foram 8 impugnações apresentadas pelo Ministério Público, partidos, coligações e candidatos. E outras 8 questionando a inelegibilidade de Lula foram apresentadas por cidadãos.
todas por causa da condenação em segunda instância do ex-presidente no caso do Triplex, no âmbito da Operação Lava Jato. Em janeiro deste ano, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou o ex-presidente a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O prazo para os pedidos de impugnação de candidaturas se encerrou nesta quarta-feira à meia-noite. E já nessa quinta, o Tribunal Superior Eleitoral intimou o ex-presidente Lula a apresentar a defesa da sua candidatura em até 7 dias corridos. Prazo que se encerra no dia 30 de agosto. Em caso de rejeição, a defesa ainda pode tentar manter a candidatura do petista junto ao Supremo Tribunal Federal. O PT tem até 17 de setembro para substituir Lula, caso considere inviável mantê-lo como titular. Neste caso, poderá assumir a cabeça de chapa o atual candidato a vice Fernando Haddad, tendo como sua vice Manuela Dávila, do PCdoB. Após analisar a defesa de Lula, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do pedido de registro do petista no TSE, ainda poderá ouvir testemunhas em até 4 dias, coletar provas em mais 4 dias e pedir alegações finais das partes em outros 5 dias, antes de levar a decisão sobre o registro ao plenário da Corte. Barroso também pode não usar todos esses prazos previstos. A defesa de Lula disse que não usará todo o tempo disponível para apresentar a defesa. Se isso acontecer, é possível que a candidatura de Lula seja julgada até meados de setembro, em tempo hábil para o PT substituir o nome do candidato a presidente nas urnas eletrônicas. O Supremo Tribunal Federal concluiu hoje o segundo dia de julgamento sobre a terceirização de trabalho da atividade fim. Até agora, 7 ministros já votaram. 4 a favor de permitir a prática e 3 contra. Os ministros estão analisando 2 ações que questionam uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho e cobram a liberação da terceirização irrestrita. O ministro Alexandre de Moraes se posicionou contra a medida do TST. Não há no sistema de produção capitalista, que, volto a dizer, foi consagrado pela Constituição, não compete ao Estado determinar, e o Estado aqui, legislativo, executivo ou judiciário, não compete ao Estado determinar um único modo de organização, de fluxo de produção. Compete ao empreendedor. É esse o sentido do sistema capitalista dos meios de produção. Dias Toffoli seguiu a mesma linha de raciocínio. A realidade econômica mundial é uma outra realidade, é um outro mundo. Não é mais aquele mundo do início desse enunciado de 1986. E vejam que inicialmente o enunciado, ele dizia respeito a permitir apenas e tão somente a terceirização em relação às leis específicas que existiam à época. Já o juiz Edson Fachin foi contra liberar a terceirização. A justiça especializada, ao identificar a ocorrência de terceirização ilícita ou fraudulenta na intermediação de mão de obra, por abrir a porta nessa prática, a reificação do trabalhador, a precarização das relações de trabalho e a redução das garantias trabalhistas esculpidas no artigo 7º da própria Constituição, ao assim proceder, a Justiça do Trabalho, em meu modo de ver, não viola os princípios fundamentais da livre iniciativa e imprescindíveis, como também o é o da liberdade, mas busca tutelar o que está na Constituição. Rosa Weber também foi contra as 2 ações e disse que terceirizar impacta no direito dos trabalhadores que ficam sujeitos a condições precárias. Estima-se que o Brasil possuía, em 2013, 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados,
contra 47,4 milhões de trabalhadores formais, o que implica dizer que a contratação terceirizada alcançava 26,8% do mercado de trabalho formal brasileiro. Estudo recente desenvolvido pela Unicamp revelou que, dentre os resgates de trabalhadores reduzidos a condições análogas à de escravo, ocorridos no ano de 2013, 90% dos trabalhadores resgatados eram contratados de forma terceirizada. A permissividade em relação à terceirização não gera empregos. Ela apenas determinará que emprego será criado para atender uma demanda produtiva que já existente. Ricardo Lewandowski acompanhou os ministros Fachin e Rosa Weber. A discussão sobre o tema será retomada na próxima quarta-feira. Os relatores das ações, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, já votaram a favor de liberar a terceirização. Faltam os votos de outros 4 ministros. A ONU fez um apelo nesta quinta-feira aos países latino-americanos para que sigam acolhendo os venezuelanos que fogem da crise, no momento em que aumenta o êxodo, e países como Equador e Peru, que endureceram os requisitos para a entrada em seus territórios. Além disso, a organização criticou as novas exigências nas fronteiras implementadas por Peru e Equador. A ONU também questionou as mudanças introduzidas nos vistos de residência dos venezuelanos no Peru. O país andino recebeu mais de 400 mil venezuelanos nos últimos 2 anos, mas depois de detectar entradas com falsas cédulas, começou a exigir passaporte. A Colômbia, que recebeu mais de 1 milhão de venezuelanos nos últimos 16 meses, denunciou a medida tomada por seus vizinhos, alegando que favorece as migrações clandestinas. O Equador, país de passagem para muitas pessoas tentando chegar ao Peru, Chile ou Argentina, convidou os ministros das Relações Exteriores de 13 estados da região, incluindo a Venezuela, para uma reunião em 17 e 18 de setembro para discutir o êxodo em massa. Segundo a Organização Internacional para as Migrações e a ONU, dos 2 milhões e 300 mil venezuelanos que vivem no exterior, mais de 1 milhão e 600 mil fugiram desde 2015, quando o país mergulhou na grave crise econômica e política. 90% ficaram em países da região. Sabe aquela ajuda que vem na hora certa, como pegar uma carona ou emprestar uma roupa? Um novo modelo de negócios que se baseia nessa troca de favores e não envolve dinheiro tem feito cada vez mais sucesso entre os brasileiros. E olha, Débora, é a chamada economia colaborativa. São grupos de pessoas que se formam para falar de suas necessidades e também oferecer serviços e produtos. Uma especialista em doces e mora na região central de São Paulo. A outra domina a técnica de fazer salgados e mora na Zona Leste. Elas se conheceram em um grupo de mulheres empreendedoras de uma rede social e hoje se completam. Josi e Andréia se tornaram amigas e parceiras de negócios. Elas fazem pratos para eventos, cada uma em sua especialidade. Eu conheci a Andréia através de uma amiga de infância, que eu fazia parte de doces. Eu estava precisando de uma pessoa que fizesse a parte salgada, né, porque meus clientes estavam pedindo. E aí ela nos apresentou e eu, assim, foi tipo amor à primeira vista. Assim, eu gostei muito do trabalho dela, ela é muito profissional. E aí, hoje em dia, a gente faz vários eventos juntas. E aumenta muito, né, a sua rede de conhecimento. Hoje eu conheço amigos dela, conheço outros clientes através dela também. E vice-versa, né? A gente vai crescendo. Eu acho que essa coisa da rede social faz diferença, né? O networking. Josi e Andréia fazem parte de um novo modelo de negócios que faz cada vez mais sucesso no país. A economia colaborativa. São um grupo de pessoas que se formam nas redes sociais para compartilhar necessidades e também oferecer serviços e produtos que muitas vezes não estão sendo usados. E o que não serve para um pode ajudar o outro. Normalmente acontece entre empresários, empreendedores, mas isso pode acontecer com a pessoa física mesmo, com moradores de um condomínio, por exemplo. Então, tudo que não envolve dinheiro, não envolve o lucro imediato, vamos dizer assim, é uma forma de economia colaborativa. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e o SPC Brasil mostra a eficiência desse tipo de negócio.
89% dos entrevistados se disseram satisfeitos com o resultado das parcerias que fizeram. Segundo a pesquisa, as modalidades de consumo colaborativo mais usadas pelos brasileiros são carona para o trabalho, faculdade ou viagens. Depois, aluguel de casas ou apartamentos de terceiros para pequenas temporadas. E em terceiro lugar, vem o aluguel ou compartilhamento de roupas. O modelo é novo, mas o conceito é antigo e bastante conhecido. O conceito de comunidade. Uma pessoa ajuda a outra e todo mundo sai ganhando. A principal vantagem é diminuir o desperdício, o que faz muito bem para o bolso. 88% dos entrevistados disseram que acabaram economizando um bom dinheiro nesse novo modelo. A longo prazo, quem tem a mentalidade de colaborar com o outro acaba prosperando, porque é uma coisa que eu gosto de fazer demais, colaborar com um empresário que precisa de uma informação, entregar o conteúdo de forma gratuita, ceder um espaço para um evento. E isso, com o tempo, vai te trazer um retorno em network, também em troca de informação, porque uma vez que você oferece, você recebe de volta. E economia de forma geral. Uma receita que deu certo na cozinha de Josi e Andréia, tanto para o doce quanto para o salgado. Trabalhar junto não é fácil e a gente se deu super bem, o nosso jeito bateu, então, além de a gente gostar do jeito da gente trabalhar junta, e ainda o cliente fica satisfeito, né? Porque a gente tem a mesma qualidade de trabalho. O nosso projeto é ter um espaço para a gente cozinhar e receber os nossos clientes e fechar as nossas festas juntas. É projeto de futuro. Espero que de um futuro bem próximo. Elas são o exemplo de que esse modelo de negócio pode ter um doce final. E veja a seguir, adicional para aposentados deve custar 3,5 bilhões para a Previdência. E ainda, casa da ex-presidente da Argentina é revistada pela polícia. A polícia prendeu um motorista que atropelou um homem de propósito na zona leste de São Paulo depois de uma discussão. O crime foi cometido há um mês, mas só agora foi esclarecido. Câmeras de segurança registraram o caso. O motorista, identificado como Ney Baldassim, de 46 anos, tenta atropelar o homem 3 vezes. Apenas na quarta ele consegue. A vítima perdeu um braço e ficou quase um mês internada. O crime estava registrado como atropelamento, mas mudou para tentativa de homicídio após o depoimento do homem que foi atropelado. A polícia desvendou um crime bárbaro que chocou a população de Dourados, no Mato Grosso do Sul. A lutadora Jéssica Leite Ribeiro confessou ter assassinado o próprio enteado. Depois de uma semana presa em flagrante pela morte do enteado de 1 ano e 2 meses, a madrasta Jéssica Leite Ribeiro, de 21 anos, que treina artes marciais, confessou ter matado o bebê. Voluntariamente, a acusada pediu nesta quinta-feira para dar uma nova versão ao fato. Em depoimento, ela disse que pisoteou o bebê, causando os graves ferimentos que provocaram a morte do enteado. A jovem disse que o que ocasionou a agressão foi uma crise de raiva, causada pelos constantes choros do menino. Ela alegou, na presença dos seus advogados, que teve um surto, um acesso de raiva e que acabou ceifando a vida do bebê, utilizando ali as próprias mãos e o peso dela, colocando o joelho sobre a criança. E em seguida também veio a pisar nas costelas do garoto. Ela contou à polícia que o marido, o lutador de MMA Joel Rodrigo Ávalo Leite Santos, de 24 anos, não teve nenhuma participação na morte do bebê. Mas Francis Araújo Freire, delegado titular do caso, revela que o menino apresentava vários hematomas anteriores à data do homicídio, o que confirma que ele já vinha sendo vítima de maus tratos e que o pai biológico era conivente ou tinha participação nas agressões. Ela isentou o pai da morte, Entretanto, como eu disse, as lesões antigas, as lesões principalmente na cabeça da criança,
essas ficaram sem explicação. E por essa razão, o Joel, o pai biológico, responderá pelo crime de maus-tratos. Para o delegado, as provas colhidas e os laudos periciais se encaixaram com a nova declaração da acusada. A própria viu que já não fazia mais sentido, sustentar a versão inicial de que a criança teria morrido de causas naturais. Ficou muito claro que o exame pericial concluiu que a criança foi morta em decorrência de muita violência. Com o inquérito concluído, o caso agora segue para a Justiça. Se condenada, Jéssica pode pegar pena de até 30 anos de reclusão. Barbaridade. Muita tristeza nessa história, né, Débora? A gente muda agora de assunto para falar sobre o Ministério da Fazenda, que informou nesta quinta-feira que a decisão do Superior Tribunal de Justiça de conceder adicional a aposentados custará 3 bilhões e 500 milhões de reais à Previdência por ano. A lei diz hoje que apenas aposentados por invalidez teriam direito a essa parcela suplementar. Mas a Corte optou ontem por estender o alcance da medida a qualquer tipo de aposentadoria. O valor é considerado elevado pelo governo e que a medida vai no sentido contrário à necessidade atual do país e acaba cumprindo o papel de uma contrarreforma, onerando ainda mais as contas da Previdência. O INSS deve registrar um déficit de mais de 201 bilhões de reais neste ano, rombo que deve crescer no futuro, segundo as projeções oficiais. O governo tentou aprovar uma reforma da Previdência, mas a proposta acabou sendo engavetada após a sucessão de denúncias contra o presidente Michel Temer e a intervenção na segurança do Estado do Rio, que impede mudanças na Constituição. Pela lei, os aposentados por invalidez que comprovam dependência de outra pessoa podem conseguir o adicional, sendo o acompanhante um membro da família ou um profissional contratado. O INSS cita como exemplos de situações que dão direito ao adicional incapacidade permanente para atividades diárias, doença que exige a permanência contínua no leito, cegueira total, paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores e alteração das faculdades mentais com grave perturbação. O adicional de 25% é devido, mesmo que o benefício do aposentado já esteja no teto legal, que hoje é de R$ 5.645,80, e o valor é recalculado sempre que há reajuste. Por isso, o impacto potencial é temido pelo governo. Todos os aposentados poderão procurar uma agência do INSS e solicitar o adicional. A decisão foi no julgamento do Superior Tribunal de Justiça desta quarta-feira, seguindo o voto da ministra Regina Helena Costa. O acréscimo foi estendido às demais modalidades de aposentadorias, como por idade e tempo de serviço. Em seu voto, a ministra destacou que qualquer segurado do Instituto Nacional do Seguro Social pode passar por uma situação de vulnerabilidade e necessidade de auxílio permanente e afirmou que estas pessoas não podem ficar sem amparo. A decisão foi tomada por maioria por 5-4 na primeira sessão do STJ. O caso foi levado à corte depois que a Procuradoria do INSS ingressou com recurso, questionando decisões de instâncias inferiores que estendiam o benefício. Existe hoje no Brasil uma série de ações judiciais suspensas, que estavam apenas aguardando a posição do STJ. O benefício é previsto em lei ordinária federal e, nesses casos, é o STJ que dá a última palavra. O INSS afirmou que pretende recorrer da decisão do STJ. O órgão afirmou que pretende aguardar a publicação da decisão para a interposição dos recursos. A Advocacia Geral da União, a AGU, também avalia recorrer da decisão. No total, 769 processos estavam suspensos, aguardando uma posição do STJ em todo o país. 2 das residências da ex-presidente e atual senadora Cristina Kirchner foram revistadas hoje com base na investigação de supostos subornos pagos pela concessão de contratos de obras públicas
conhecida como a Lava Jato Argentina. A polícia realizou operações em imóveis no exclusivo bairro da Recoleta, em Buenos Aires, e em Rio Gallegos, sul do país. As buscas, que foram autorizadas na quarta-feira pelo Senado, começaram sem a presença do promotor Carlos Stornelli. Este tipo de ação devia ser de surpresa. Há 1 mês e meio sabemos da operação. Acho que legalmente a busca vai ser abstrata e negativa. A revista policial ainda vai ser realizada em uma terceira residência localizada em El Calafate. Em discurso no Senado na quarta-feira, Kirchner reiterou que o processo tinha como motivação retirá-la da política. A ex-presidente pediu resguardo com a sua intimidade e que se proibisse câmeras durante os procedimentos nas propriedades, requisições que não foram levadas em conta pela Câmara Alta. É um circo que tem como objetivo alimentar a imprensa, manchetes para esconder o que se passa no país. A ex-presidente não estava em casa na hora da ação da polícia, já que tinha passado a noite na casa da filha Florência. Kirchner é a pessoa de mais alto escalão envolvida no chamado escândalo dos cadernos. O caso investiga supostos subornos de importantes empresários entre 2005 e 2015 para obter contratos de obras públicas. E veja a seguir, a inflação desacelera e tem a menor taxa em 8 anos para o mês de agosto. E ainda, a história de um homem de 95 anos que é exemplo de motivação e força de vontade. A prévia da inflação oficial desacelerou em agosto e registrou a menor taxa para o mês desde 2010. Segundo o IBGE, a queda no IPCA 15 foi influenciada principalmente pelo grupo de transportes. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 baixou de 0,64% em julho para 0,13% em agosto. Esta é a menor taxa para um mês de agosto dos últimos 8 anos. No acumulado do ano, a variação chegou a 3,14% e o acumulado dos últimos 12 meses ficou em 4,30%. De acordo com o levantamento do IBGE, o que mais influenciou na baixa do índice foram os preços do grupo de transportes, que registraram deflação de 0,84% em função da queda nos preços das passagens aéreas e dos combustíveis. Enquanto isso, houve alta nos grupos de habitação, que inclui a energia elétrica, saúde e cuidados pessoais. Com a recuperação da economia ainda lenta e a demanda do consumo fraca, os analistas do mercado financeiro apontam para uma inflação de 4,15% neste ano. E no mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira. A moeda norte-americana subiu 1,65% e encerrou o dia cotada a R$ 4,123 na venda. Poxa vida, que dólar, hein? O aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, e também o mais movimentado do Brasil, decidiu pegar o público pela barriga. Durante um mês, a partir de amanhã, um festival gastronômico e descontos serão oferecidos para que as pessoas possam ir até o local, não apenas para esperar alguém que chega de viagem ou vai pegar um voo, mas para passear também. Para muita gente, aeroporto é sinônimo de trabalho ou férias. Até é, mas parece que esse conceito está ficando ultrapassado. Bom, pelo menos é o que pretende a administração do GRU Airport, o aeroporto de Cumbica, que por sinal é o mais movimentado do Brasil. Cerca de 100 mil pessoas passam diariamente por aqui. Para mudar esse conceito de pontos de chegadas e partidas, pelo menos 30 restaurantes vão oferecer cardápios diferenciados desenvolvidos por chefes. E o melhor, a um preço acessível. A ideia é tirar do público em geral aquela impressão de que se gasta muito para comer nos aeroportos. Você tem o costume de se alimentar aqui no aeroporto? Eu tenho o costume por necessidade, porque o valor é um pouco alto, mas a necessidade que a gente geralmente tem que esperar horas, aí a gente acaba se alimentando aqui mesmo. Eu como em todos os aeroportos fora do Brasil. No Brasil eu não como porque eu não pago esse valor absurdo que eles colocam aqui nos aeroportos. E agora, com essa iniciativa de trazer uns menus com os preços mais populares,
Aí com certeza, né? Tem que ver primeiro, né? Primeiro a gente vê, daí a gente vai lá e usa. Vamos ver se funcionar, tô dentro. Eu acho bem interessante e até para incentivar o povo a consumir mais no aeroporto mesmo, né? Até porque o custo-benefício das lanchonetes, não só em Guarulhos, mas em todos os aeroportos brasileiros, é o item mais mal avaliado pelos passageiros, seguido do preço do estacionamento. As informações estão em um relatório de desempenho operacional que foi divulgado pelo Ministério do Transportes, Portos e Aviação Civil em abril deste ano. Aliás, o estacionamento em Cumbica também terá desconto durante esse período da fast food. E até o hotel que fica na região aeroportuária entrou no festival. E essa experiência gastronômica aqui no aeroporto de Guarulhos terá duração de 1 mês. Então vai dar para aproveitar essa diversidade de iguarias disponíveis a um valor bem mais acessível do que o que é praticado normalmente pelos restaurantes. Com essa iniciativa, a administração espera atrair não só quem precisa do aeroporto para se deslocar, mas também quem apenas quer uma opção de lazer além dos shopping centers da cidade. Afinal de contas, é sempre bom ter mais um lugar para se divertir. O festival vai começar no dia 24 de agosto e vai até o dia 28 de setembro. Mais informações no site do aeroporto. Você não pode perder daqui a pouco. A Anvisa proíbe venda de vegetais congelados em todo o país. E ainda, o festival promove a conscientização sobre sustentabilidade. A doação de órgãos pode ser determinante para garantir a vida de outras pessoas. Atualmente, mais de 30 mil brasileiros estão na fila esperando um órgão. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Associação Brasileira de Transplante. Segundo a associação, 32.716 pacientes aguardam na fila para o transplante de rim, fígado, coração, pulmão, pâncreas ou córnea. A maioria, quase 22 mil, espera a doação de um rim. Para receber um órgão, a pessoa precisa estar inscrita em uma lista de espera monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes. O que determina a compatibilidade é o tipo sanguíneo, a dosagem de algumas substâncias colhidas no exame de sangue e as características físicas. Qualquer pessoa pode ser doadora de órgãos. Menores de 21 anos precisam de autorização dos responsáveis. O mais importante é comunicar à família. Em caso de morte, caberá aos parentes autorizar o procedimento que pode ser determinante para salvar vidas. Mais do que um ato de solidariedade, a doação é um verdadeiro gesto de amor ao próximo. O empresário Joesley Batista, do grupo JBS, vai ter que pagar R$300 mil ao presidente Michel Temer por danos morais. Joesley foi processado por acusar Temer de chefiar a mais perigosa organização criminosa do país. Por 3-2, os desembargadores da terceira turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenaram o empresário Joesley Batista a pagar multa. Ainda cabe recurso ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. A defesa de Temer alegou que o empresário desfiou mentiras e inverdades, maculando a honra do presidente com afirmações absolutamente difamatórias, caluniosas e injuriantes. Em entrevista à revista Época, em junho de 2017, o empresário Joesley Batista atribuiu ao presidente a chefia de uma organização criminosa que praticava atos de corrupção e de obstrução à justiça. A defesa de Temer inicialmente pediu R$600 mil de indenização, mas a justiça julgou improcedente o pedido por considerar que não foi de natureza pessoal e que revelasse o desejo de ofender a honra do autor. A defesa de Temer recorreu. Na segunda instância, prevaleceu o entendimento de que houve ofensa ao presidente. A defesa de Joesley Batista e a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto não quiseram se manifestar sobre o caso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu nesta quinta-feira a distribuição e venda em todo o Brasil de uma série de lotes de vegetais congelados importados da Europa. A proibição está ligada a casos de contaminação por uma bactéria.
Segundo a Anvisa, a bactéria provoca a listeriose, que abrange diversos quadros de gastroenterites. As pessoas afetadas desenvolvem febre e dores musculares, às vezes procedidas de diarreia e outros sintomas gastrointestinais. No caso das gestantes, as complicações podem até levar à morte do feto. Para pessoas com sistema imunológico debilitado, pode provocar infecção grave e meningite. A bactéria é resistente aos efeitos do congelamento, secagem e calor. As infecções são comuns pelo consumo de alimentos. Segundo a Anvisa, foram suspensas as vendas de lotes das marcas Pinguim, Greenyard, Grano e Pratigel. A agência também determinou que as empresas suspendam a comercialização desses produtos. A medida foi tomada após uma notificação da Organização Mundial da Saúde. Segundo o órgão, 47 casos da doença foram identificados em 5 países europeus nos últimos anos, além de um na Austrália, que estariam ligados ao problema. Através do sequenciamento de genoma, a origem do surto foi identificada em uma fábrica de processamento de vegetais na Hungria, pertencente à Greenyard. Um recall de todos os vegetais congelados produzidos desde agosto de 2016 nessa fábrica foi colocado em prática no final de junho de 2018. De acordo com a OMS, os produtos foram exportados para mais de 100 países. Em nota, a Greenyard afirma que a iniciativa de fazer o recall dos produtos não significa que eles estejam contaminados e destaca que está comprometida em tomar o máximo de ações de precaução, uma vez que a segurança dos alimentos é prioridade. As empresas Pinguim, Grano e Pratigel ainda não se manifestaram. Começou hoje em São Paulo a Virada Sustentável. A edição deste ano traz mais de 600 atividades de graça. O objetivo é estimular projetos que fazem bem para o planeta. O Jonathan Alcalá foi conferir algumas dessas ideias. Quem passa pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, uma das mais valorizadas de São Paulo, se depara com o edifício Pátio Victor Malzoni. A arquitetura não é o único diferencial do prédio. O maior destaque está lá dentro. Toda a água é reaproveitada. Até o esgoto é 100% tratado para ser usado no jardim e na lavagem dos pisos. A fachada de vidro aumenta a iluminação natural e diminui o consumo de energia. O lixo é separado andar por andar. Ele é prensado para otimizar o espaço e os restos de alimentos são processados até virarem adubo. Agora todo esse material vem parar aqui no primeiro subsolo do edifício, nessa área reservada para a horta ecológica, uma horta subterrânea, longe dos raios solares. Toda a terra adubada e toda a água usada para irrigação é sustentável e reaproveitada aqui mesmo do edifício. A iluminação com lâmpadas LED permite a fotossíntese. Verduras e temperos dos mais variados são colhidos semanalmente e distribuídos para os 240 funcionários do edifício. Eu falo que a horta subterrânea é a nossa sala de aula, porque a gente traz muitas escolas de educação infantil até ensinos técnicos e universidades de arquitetura, engenharia, para ver essa parte. A gerente de sustentabilidade conta que construir um edifício verde pode custar até 50% a mais se comparado a um prédio comum. A diferença está na economia mensal. Todo o investimento, não na parte de construção, mas na parte de operação que foi investido nessa gestão verde, ela se pagou em 11 meses. É um retorno muito rápido e hoje o edifício já tem 18% da taxa de condomínio mais barata do que qualquer prédio comercial na Faria Lima. Projeto semelhante foi desenvolvido pelo Murilo. A ideia de um condomínio sustentável é fruto do trabalho de conclusão de curso que ele acabou de terminar. Eu acho que colocar isso numa habitação, no meio urbano, e que uma coisa que se perdeu o valor e o resgate dessas técnicas é muito importante para a arquitetura também. O trabalho foi apresentado hoje na abertura da Virada Sustentável. Também teve roupa produzida pela extração da fibra de bananeira e uma alternativa ao plástico, desenvolvida a partir da cana-de-açúcar. Eu acho que se a gente não tiver
de forma geral, não só em termos de projetos, não só em termos de atuação profissional, mas o cidadão comum atuar de forma responsável e sustentável, a humanidade como um todo vai estar numa situação de risco. Então a gente tem que pensar em formas de resolver os nossos problemas. Uma coisa que a gente sempre fala com os alunos, a gente tem que continuar esse programa de desenvolvimento, mas a gente tem que preocupar-se com a ideia de preservação e com o contexto da sustentabilidade. A virada sustentável acontece em São Paulo até domingo. São mais de 600 atividades gratuitas que, além de entreter, estimulam a criatividade para um mundo melhor. É a 8ª edição do festival. A gente vê os coletivos se multiplicando e com ações cada vez mais efetivas. E eu sinto que, de fato, a gente tem ganhado muita força para atingir os objetivos até 2030, né? E o Jornal das 22 termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.